quadrinhos influencia literatura, cinema, noticiário, na TV, novela. Tudo isso vai nos formando, né? Ou deformando, em alguns casos, né? E os quadrinhos, sim, principalmente os quadrinhos de heróis, né? Uma coisa assim, né? Virtuosa. Embora, como eu falei, assim, o Frank Miller é o herói atormentado, né? Não é mais aquele herói, assim, perfeito, ganha todas, né? Tem umas dificuldades, ele tem aquela jornadinha do herói, né? Sempre repetida, mas no final ele se dá bem, salva a mocinha. Tem essa coisa clássica, né? Mas tem a coisa mais underground, que o Frank Miller acaba trazendo para o mainstream, né? Um herói que apanha, um herói que fica traumatizado. E eu gosto mais dessa visão, assim. Talvez por isso os heróis, os filmes até mais clássicos, assim, eu não me atraem. Assim, eu vou olhar, mas não é. Eu gosto de uma coisa assim questionadora, uma ética mais complexa. As pessoas não são isso, né? Boazinhas sempre. Elas, conforme a situação, elas se comportam de formas diferentes e às vezes inesperada para ela mesma, né? Então eu acho que, como toda boa literatura, ela tem que lidar com, boa literatura no meu entendimento, com essa complexidade do humano e da sociedade onde a gente vive. Senão fica uma coisa muito caricata. Eu acho que no geral as narrativas dos quadrinhos têm uma característica de fazer personagens mais numa área cinzenta, assim, eles não são nem pretos nem brancos, sabe? Porque tanto o bonzinho, que é muito bonzinho, é entediante, quanto o malvado, que é só muito malvado, não é legal, porque ele não tem dimensões. Então, acho que desde o começo dos quadrinhos a gente consegue ter personagens que são mais complexos, assim. Eu acho que, pelo menos eu, quando tô lendo quadrinhos, eu busco isso, personagens que tenham essa complexidade, que tenha um momento de quebra-pau e luta e super-herói, enfim, mas que tenha um momento humano de dor e de luta e de perda. Eu acho que a maioria dos heróis, assim, tem partes da sua narrativa voltadas para sentimentos muito humanos. E isso aproxima os leitores da história e do personagem, enfim. Se tu for ver, por exemplo, um personagem como o Justiceiro, que ele é um matador, ele é implacável, ele persegue bandidos, mas ele tem toda uma história de luto da família que foi assassinada e isso voltou a ele para ser um super-herói. E aí, então, acho que essa parte humana, assim, é o que aproxima muito a gente dos quadrinhos, sabe? E isso a gente consegue ver em praticamente todos os personagens grandes, assim. Eu acho que as pessoas, elas extraem extremos das HQs. Ou uma identificação muito forte, ou algo bem ao contrário, que é o escape total da realidade. Porque tu tá lendo ali uma HQ em que o personagem voa e é um ET e é fraco por uma pedra, sabe? É uma coisa que não tem como tu se identificar com aquilo em uma questão mais direta. Mas o Homem-Aranha, por exemplo, em 62, ele sofria bullying, porque ele era inteligente, porque ele era nerd, porque ele gostava de ler. Então muita gente que lia HQs nessa época se identificava com ele por causa disso. Então acho que hoje continua o mesmo sistema, se identifica pela questão ética do personagem, pela questão local do personagem, pela questão social do personagem, ou talvez pela distância que exista entre o leitor e o personagem. Acho que são dois extremos e por isso que tanta gente gosta de ler HQ e gosta de consumir, porque ou tu vai para um lado ou tu vai para o outro, ou até um pouco dos dois, então acaba abrangendo bem mais o público. E isso é bem evidente em personagens que parecem muito distantes da humanidade, como, por exemplo, o Super-Homem. Ele pode fazer tudo o que ele quiser, basicamente, mas ele tem um lado familiar, ele tem a família, que tem a fazenda, e tem a história dele na juventude, que é do quadrinho do Superboy, e tem o trabalho dele no jornal, e tem o amor dele pela Lois Lane e tal. Então tu tem todo esse lado humano, independente dele ser uma máquina de poder fazer tudo o que ele quiser, sabe? Eu acho que isso é muito, muito legal. É uma coisa batida, pode ser chato, ele é tão legal e tudo mais. Mas o que é tu ajudar o próximo. Coisa que as pessoas estão fazendo pouco hoje em dia, sabe? De querer ajudar o próximo. Ou o Batman, querer ser um cara mais justiceiro, mostrar o que está sendo errado e tudo mais. Claro, tem dinheiro e tudo mais, mas não é... Mas às vezes personagens até antigos, porque se tu tá da década de 30, são personagens
mais contemporâneos, não são contemporâneos, mas eles tentam, tipo, te trazer uma essência do correto, sabe? Até um quadrinho que mostra de um assassino e tudo mais, é mostrar, explicar como aconteceu e tu tentar entender ele. Não pra tu se tornar um assassino, mas é um ato de simulação pra tu, tipo, o quão errado o cara tava, é tu analisar. Isso é uma coisa assim, acho que engloba tantas pessoas que ultimamente a gente vem até trabalhando os vilões, né, não serem tão vilões, mas serem pessoas que foram em algum momento mal interpretadas, né, e a partir daquilo ali elas viraram vilões, né. A própria questão de tu trabalhar melhor o vilão nesse sentido também evoluiu com relação a isso, acho que com essa percepção também. E eu tento, pelo menos no fim de todas as minhas histórias, passar uma mensagem boa. Hoje eu percebo muito, por exemplo, os X-Men, eles trazem uma mensagem muito forte de aceitação, da questão do ser diferente, do se encaixar na sociedade. Eu me lembro que isso era uma das coisas que eu percebia um pouco nos desenhos, principalmente quando assistia. E é triste que muita gente que lia X-Men hoje em dia ou é conservadora, não sabe trabalhar em sociedade, né? Não aceita às vezes o próximo, né? E é bem complicado, assim, que eu tenho amigos que liam quadrinhos e às vezes são conservadores demais. E aí eu crio discussões, mas mais para ficar criando discussão, né? Não gosto de lados, eu gosto do bem para todo mundo e a gente tem que agregar tudo que é de bom, analisar o que é ruim, trabalhar o que é ruim. Extremismo, assim, já tem quadrinhos falando há 60 anos de extremismo e nunca acaba a história, nunca do bem e do mal, né? Eu acho complicado, porque, tipo, as pessoas vão ver o filme do Capitão Marvel ou da Mulher Maravilha, mas não vê que estão falando de feminismo. Os caras gostam do filme, mas estão sendo machistas ainda. Então há uma onda conservadora, vamos dizer assim, agindo bem no momento que essas coisas estão aflorando no cinema, na cultura pop, né? No protagonismo das mulheres, personagens do campo LGBT e negros, né? Pessoas negras protagonizando, sendo heróis, tendo filmes bem focados nisso. Isso me parece muito bacana, é um papel que eu acho legal, assim, que os quadrinhos façam, né? Pessoalmente, eu gosto de ver o quão os personagens trazem mensagens, principalmente morais e de ética. Por exemplo, Capitão América, ele é um personagem bom no cerne dele, ele é um personagem do bem, ele vai sempre tentar fazer o correto. Tá, mas o que é o correto? O correto para ele, no início, era seguir ordens, era ser um exemplo para o governo, era seguir ordens do governo. Durante as HQs, assim como nos filmes mostra isso muito, muito forte e muito bem, a adaptação foi muito bem feita, ele aprende que não, a questão ética e moral fica muito distorcida em certos pontos, né? Então é bom perceber a mudança dos personagens e como isso pode ser aplicado também no nosso cotidiano. Porque quando a gente é jovem existe bem e mal, e uma coisa errada, outra coisa certa, e ou tu faz uma coisa, tu faz outra, e depois que tu cresce, tu percebe que não é tão assim, que muita coisa que pode ser errado para um, pode ser o certo para outro, ou não é tão ruim para um e é a pior coisa do mundo para o outro. Eu acho que as HQs, elas se adaptaram para as realidades sociais, principalmente essa parte de representatividade, questão étnica, questão de localização, questão até de idioma. Eu olhava muito X-Men, né? E eu adorava Wolverine. Depois eu busquei Wolverine, li bastante coisas das antigas do Wolverine, criação e tudo mais, e tipo, nunca me esqueço de uma frase que ele sempre dizia, ser o melhor. O lema dele é que nem tem grandes poderes, tem grandes responsabilidades. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Do Wolverine, na época, era eu vou fazer o melhor, eu sou o melhor no que eu faço, né? Só que com o passar do tempo isso meio que ficou meio batido, né? Ser o melhor no que eu faço. E aí, com o tempo, alguns escritores foram dizer assim, mudou essa concepção do Wolverine, tipo, eu tenho que fazer o melhor, né, do que eu posso fazer, ou saber do que eu faço de melhor, né? No caso, ele não era só matar pessoas, ou sei coisa, mas tipo, tentar transmitir uma mensagem boa. Com o tempo, o Wolverine, o personagem era um personagem de brucutu e tudo mais, e ele foi se moldando as pessoas, tipo, foi
criando uma pessoa que tinha empatia, né, tinha compaixão, só que às vezes ele tinha que fazer coisas que, como um pai, às vezes tem que ensinar uma coisa ruim para um filho, né, para ele aprender, porque o mundo às vezes não vai ser tão bom. Fica uma lição. Então, depois de um tempo assim, o Wolverine se tornou um personagem meio que paternal, não só dos personagens, como dos leitores, né. Isso eu acho que era uma coisa meio que de imagem legal, mas muita gente se sentia acolhida pelo personagem, né? Porque ele sempre tinha uma criança em defesa, ajudava uma criança ou uma menina e tudo mais. A maioria dos personagens dos X-Men, a maioria das importantes são mulheres, né? Porque o escritor já pensava nessa questão do feminismo, né? Então, tipo, o Wolverine não é o cara que tinha a razão sempre às vezes. Ele tinha a emoção dele. A razão normalmente vinha das mulheres dos X-Men, na história em quadrinho. Tipo, e aí isso aí vai te moldando, sabe? Na questão dos valores, tu consegue absorver muita coisa, sabe? De questão de bondade, de respeito. Tu pode ler histórias e refletir sobre a tua própria vida ali. E tenho certeza que as histórias dos quadrinhos que tratam de assuntos pesados, como abuso, violência doméstica, que são coisas que a gente está vendo agora mais recente, mas que teve também no passado, ajudam as pessoas que foram vítimas a se reconhecer e não se perceberem só como vítimas, por exemplo, sabe? Tu vê que as pessoas podem passar por isso, por situações horríveis, de luto, de trauma, e superarem e continuarem vivendo. E isso é muito, muito importante. Por exemplo, para uma pessoa que está passando por um momento difícil da vida, ler nem que seja uma história fictícia de um super-herói que passou por uma coisa difícil e superou, acho que numa medida, mesmo que seja pequena, isso consegue ajudar as pessoas. Eu acho que é isso que as pessoas estão descobrindo hoje nos quadrinhos, né? E quadrinhos não são apenas, digamos, produtos culturais descartáveis, né? Eles são, sim, produtos ideológicos, sociais, políticos, né? E de livre pensamento. Eu espero que continue assim.